bom dia a todos. Saúdo aos nossos panelistas, aos nossos participantes do auditório. O IBDT está muito feliz novamente por um congresso aqui na Faculdade de Direito. Nós procuramos desenvolver as atividades acadêmicas do Instituto e este é um dos pontos altos, sem dúvida nenhuma. Infelizmente, ocorre apenas uma vez por ano e o internacional a cada 2 anos. Mas queria também agradecer aos nossos patrocinadores, sem os quais isso seria impossível. Não há dinheiro para pagar todos os custos sem um patrocínio. Queria agradecer aos nossos convidados para palestrar, inclusive os que vêm de fora do Brasil. E quero me desculpar pela minha ausência. Eu estou aqui para fazer essa abertura, mas devo me ausentar porque fui atingido pela Covid e já estou liberado, mas com recomendação de resguardo. Normalmente eu gosto de ficar aqui assistindo todas as palestras, mas não será possível. De modo que eu dou por aberto o nosso 10º Congresso Brasileiro de Direito Tributário Nacional. Desejo que todos aproveitem. E uma palavrinha rápida sobre o tema. Nós estamos vivendo um momento, todos nós sentimos e sabemos, um momento em que as fronteiras nacionais estão sendo ultrapassadas por uma cultura universal, uma cultura mundial. As nossas culturas nacionais estão sendo influenciadas por ideias que vêm de fora mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Nós estamos em fase de reformas de legislações internas. Aqui no Brasil, estamos passando por intensa reforma, de forma que é muito interessante nós termos esse encontro com tantas pessoas de outros países para a troca de ideias. Tenho para mim que esse congresso está num momento muito oportuno e tende a produzir aquilo pelo qual ele foi constituído. Muito obrigado e aproveitem o máximo possível. Eu queria agora, em nome da Faculdade de Direito, recebê-los todos aqui, do departamento também, que organiza, junto com o IBDT, esse evento, que se sintam em casa. Essas são as nossas, chamamos as nossas arcadas. A velha e sempre nova academia, e nova porque traz novos temas, traz vocês aqui para discutirmos temas importantíssimos. Eu cumprimento o nosso docente, na pessoa do nosso professor titular Humberto Ávila, cumprimento todos os professores presentes, brasileiros e também os estrangeiros aqui presentes, na pessoa do nosso querido Yariv Brauner, e a cada um dos congressistas aqui. Sintam-se em casa nesses 3 dias, vão conhecer as arcadas e, na hora do almoço, uma grande surpresa. As arcadas do nosso edifício, nós recebemos um novo prédio. Nós temos mais 4.000 metros de faculdade de Direito, no prédio logo em frente. Esse prédio acaba de ser adquirido pela Universidade de São Paulo, e o primeiro evento que vai acontecer nesse novo prédio vai ser nosso almoço lá. Então, na hora do almoço, todos iremos atravessar a rua e conhecer as novas instalações da Faculdade de Direito. Muito obrigado e bem-vindos. Muito obrigado, Dr. Luiz Eduardo Schwery, também obrigado, Dr. Ricardo Maris. Bem, vamos iniciar então os trabalhos com o primeiro bloco desta manhã, com o tema A Nova Governança Tributária Global, o atual papel da ONU e da OCDE no direito tributário internacional contemporâneo. Para compor a mesa, os nossos convidados são, para moderar, doutora Júlia Rízia Antunes Costa Almeida, mestranda pelo IBDT e advogada. Vamos recebê-la, senhoras e senhores. Presidindo a mesa, Dr. Paulo Calhendo, doutor pela PUC de São Paulo, professor da PUC do Rio Grande do Sul, advogado. E os palestrantes, doutora Patrícia Brown, consultora interregional em questões tributárias da ONU, LLM pela Universidade de Berkeley, Califórnia.
Doutora Natália Quinones, vice-presidente da IFA LLM pela New York University. Doutor André Mendes Moreira, professor da USP, doutor pela USP e advogado. E doutor Fernando Zilvetti, professor e diretor do IBDT, doutor pela USP e advogado. Pois não, tudo pronto para iniciarmos? Tenham a bondade, os integrantes da mesa. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas. É uma grande honra estar aqui nesse 10º Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional, Desafios Atuais da Tributação Internacional, e faço meus agradecimentos em nome dos professores Luiz Eduardo Schwery, Ricardo Marins, cumprimento o professor titular Humberto Ávila, todos os congressistas, professores, palestrantes, para esse painel, que é a nova governança tributária global, o atual papel da ONU e da OCDE no direito tributário internacional contemporâneo. Também saúdo a nossa moderadora, a Júlia Rize Antunes Costa Almeida, o estimado amigo, professor Dr. Fernando Zilvetti, professor Dr. André Mendes Moreira, a estimada Natália Quinones, a estimada professora Patrícia Brown, e inicio aqui os trabalhos com uma breve apresentação dos professores. A professora Patrícia Brown, ela iniciou a sua carreira no escritório Cleary Gottlieb Steen em Hamilton e, em 1994, ingressou no Departamento de Tesouro dos Estados Unidos e, em 97, assumiu o cargo de subconselheira de tributação internacional, sendo responsável por coordenar a política de tratados tributários dos Estados Unidos. Entre 2006 e 2010, atuou como consultor da OCDE, trabalhando em projetos relacionados à troca automática de informações para fins de tratados tributários, incluindo questões como os Panama Papers e cooperação internacional em matéria tributária. Além disso, foi diretora do programa de pós-graduação em Direito Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de Miami, quando eu a conheci lá nos Estados Unidos. Atualmente, exerce a função de assessora interregional em assuntos tributários da ONU. Bom, está com a professora Natália Quinones, primeira mulher nomeada vice-presidente da mais prestigiada Organização Tributária Global, a IFA. A doutora Natália também atua como assessora especial do Ministério da Fazenda da Colômbia, sendo principal negociadora de tratados tributários internacionais do país e representante da Colômbia perante a OCDE em temas fiscais. Ela é ainda sócia do escritório Quinones Cruz Limitada. Estimadíssimo professor Fernando Zilvetti, graduado pela Universidade de São Paulo em 1988, é mestre em Direito Constitucional e doutor em Direito Tributário, bem como livre-docente em Direito Tributário desde 2011. Todos títulos obtidos pela Universidade de São Paulo, é professor e diretor executivo do Instituto Brasileiro de Direito Tributário e sócio fundador do escritório Zilvetti Advogados. Estimadíssimo professor livre-docente em Direito Tributário André Mendes Moreira, livre-docente pela Universidade de São Paulo desde 2022. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2002, onde também obteve o título de mestre em Direito Tributário em 2005. Concluiu o doutorado em Direito Tributário na USP em 2009 e realizou residência pós-doutoral na mesma instituição entre 2017 e 2019. Também saúdo a estimada Júlia Almeida, nossa moderadora, como bem dito pela apresentação, mestranda em Direito Tributário Internacional pela IBDT, graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e advogada no Verano Advogados. Bem, é uma honra estar presidindo essa mesa, especialmente em virtude
como disse o nosso presidente Ricardo Marins, nós estamos em processo profundo de mudanças e também com propostas de alteração na legislação da tributação da renda do país. Dito isso, é importantíssimo também a nossa participação em organizações internacionais, como a própria OCDE, e o propósito de acessão do Brasil a essa instituição. Por isso, passo a palavra à professora Natália Quinones, pela ordem. Então, desculpe, pela ordem, Patrícia Barão? Bom dia, consegue me ouvir? Vamos passar primeiro a palavra para a professora Patrícia Brown. Bom dia, professora. E o tema que vai ser apresentado para ela é de extrema relevância para esse painel. Ela vai abordar o trabalho do comitê ad hoc, que foi encarregado de elaborar os termos de referência para uma convenção modelo da ONU sobre cooperação fiscal internacional. Conforme será melhor apresentado pela professora Patrícia, esse comitê ele foi estabelecido com o objetivo de fortalecer a cooperação tributária global de maneira inclusiva e eficaz, e está desenvolvendo uma estrutura que busca equilibrar as necessidades e capacidades de todos os países membros e deve incluir determinados compromissos, como a alocação justa de direitos tributários e a abordagem de planejamentos ilícitos relacionados à competição fiscal nociva. Passo a palavra à professora. Okay. Thank you, and good morning, everybody. I am delighted to be here in person for the first time. It is an important tax conference, and particularly this year, for the reasons that everybody is explaining. And when Professor Choueiri asked me last November whether it might be possible, and I asked the date, I already knew that the timing would probably be pretty good because we are now in the interim between the ad hoc committee having finished its work and the General Assembly taking up its work on this topic. So I can actually say a little bit, whereas most of the year I'm not allowed to say anything. I also, of course, it's important that we're here in Brazil because of the important leadership role that Brazil has taken this year as in its presidency of the G20 and, of course, at the ad hoc committee itself. And I'm looking straight at Ricardo in the first row because he has been a leading voice in the discussions. So, what did we actually talk about, and why is this important? Yeah. Where am I print? Okay. So, okay. For over there. Yeah. Okay. So, one of the important things about tax at the United Nations is that it is integrally related to the work that the United Nations has been doing on sustainable development for decades now. And so we're starting here with the Addis Ababa Action Agenda, which was agreed in 2015. And while there's a lot of discussion and references to the Sustainable Development Goals, which are to be completed by 2030, obviously there has been some delay in many of those goals. But equally important for us tax nerds is the fact that at the same time in 2015, the General Assembly adopted the Addis Ababa Action Agenda on how to finance those Sustainable Development Goals. And if you read the Addis Ababa Action Agenda, it's very clear that domestic resource mobilization is the primary way that developing countries will develop. Private investment and an enabling
Environment for private investment is also very important, but things like official development assistance is way down on the list because there's a recognition that developing countries need to have robust tax systems in order to develop. And when we say robust tax systems, it's very important because there seemed to be some confusion that means not only robust tax administrations, but rules that actually allow them to tax. And that's clear from the Addis Ababa Action Agenda. And so since 2015, tax increasingly shows up in UN documents, in our common agenda, in the new proposals on a new international financial architecture, because of the recognition that tax is an important policy lever that developing countries need to be able to apply in order to develop. Okay. Yeah, it's this one. So I think it's interesting because the current, there have been discussions of tax at the UN, and as I say, it's part of sustainable development, the agenda for sustainable development, but so it's been very odd that there's no formal intergovernmental process at the United Nations to discuss tax issues. And so the ad hoc committee fills that gap, at least this year. But the current momentum really picked up, and with the GA resolution in December of 2022 on promotion of inclusive and effective international tax cooperation at the United Nations. It's the same title for all of these resolutions. We don't get really creative here. But it really goes back to the ECOSOC special meeting in 2022 when there was a discussion of the future of corporate tax, and several of the panelists started to say at that meeting that discussions of international corporate tax should take place at the United Nations. That picked up with the resolution in December of that year that called for the Secretary General's report to discuss options. The Secretary General's report that was written last summer that laid out 3 specific options: a multilateral convention on international tax cooperation, a framework convention, or a framework for discussions. In its General Assembly Resolution 78-230 in December of 2023, the General Assembly decided on the framework protocol approach because the framework protocol approach allows for incremental progress. It is possible to have a relatively general framework convention with a lot of the details left to protocols, and those protocols are optional. So part of the goal of this was to allow everyone to stay in the room while the substantive discussions over protocols are discussed in the future. And a framework convention, almost by its terms, establishes a governance structure for future discussions of tax issues. The General Assembly resolution established a member state-led ad hoc committee to develop the terms of reference for the framework convention. And what do we mean by member state-led? It means we don't start writing until we get inputs from the member states. And so there have been,
the process was 6 months long, which is very daunting when you're looking at the beginning and know at the end you have to have terms of reference. There was an organizational session of 3 days in February, which, where the committee agreed on modalities for its work. The Bureau was established before the organizational session. The bureaus in the United Nations, I keep seeing reports that say that the Bureau operates as a steering group, and that's not what bureaus do at the United Nations. Bureaus are not decision-making bodies. Bureaus essentially just organize the meetings of the member states. I know that sometimes there are desires to do more than that, but that is the mandated role at the United Nations. So that was established in February. So now we're down to exactly 6 months to finish. The first session, which was in April, was a scoping session. Before that meeting, there was a request for inputs. There were probably over, I believe there were over 100 inputs at that point, talking about what the subjects of a convention should address or should be. And then the scoping session asks focus questions about why should this particular subject be covered in a framework convention, and how would it be implemented through the framework convention? Because there were a lot of comments about, things that are important, but the question is, do they have to be addressed in the multilateral context? And how do you actually implement them? Because some of them are, one of the ones we're still struggling with, frankly, is progressivity. How does progressivity translate into a convention, a commitment, et cetera? And so that was the first session. It was substantive scoping. There was no draft to discuss, which I think people were a little surprised. Some member states were surprised that there was not, line by line drafting in that session. But it was important to hear countries actually talk about what was important to them. And so that substantive scoping session was key to what was developed over the coming months. It led to a zero draft of the terms of reference, which was issued on June 7th. And again, we got over 100 inputs about, commenting on things that should be added, generally added. I'm not sure anybody wanted something subtracted, but maybe there were some from the zero draft. And that led to another draft, which was the subject of the discussions in the three-week session that took place from July to August 16th. Okay, so starting out, and it's worth looking at the process, the UN process with respect to other multilateral conventions, because many of them, the negotiating resolutions have effectively one paragraph. And it was, when we knew we only had 6 months, it was somewhat comforting to know that if agreement on a single paragraph would in fact fulfill the mandate to have terms of reference in August. But the chair, the Bureau, and the member states actually set more ambitious goals for themselves. And so these terms of reference have significantly more substantive content to them than many negotiating resolutions that have been adopted by the General Assembly with respect to other conventions. For example, I went back and looked at
the negotiating resolution for the UN Framework Convention on Climate Change, which many of you know about. The negotiating resolution said the convention should include appropriate commitments. That was it. The rest of it was about who would be in the Bureau or the Secretariat, et cetera. But on the substance, it was only appropriate commitments. The resolution for the Anti-Corruption Convention had sort of headline words, criminalization, extradition, et cetera. And so, sorry, extradition is narcotics. But these TORs actually provide significantly more guidance to the negotiating committee with a fairly well-developed set of objectives, including, and I've quoted the entire 7C because it is really the aspirational statement for the entire convention, which is, and the process, which is to establish an inclusive, fair, transparent, efficient, equitable, and effective international tax system for sustainable development. So again, connecting this to sustainable development with a view to enhancing the legitimacy, certainty, resilience, and fairness of the international tax rules while addressing challenges to strengthening domestic resource mobilization. A very strong statement of the goals of the convention. Okay, I gotta get used to the lag. Okay, this is followed by sections on principles and commitments. The principles are the principles guiding the drafting of the convention and the implementation of the convention in order for the convention to achieve its objectives. And this includes, and there's a long list. This is a paraphrase. It's worth reading the whole thing. But to take account of the needs, priorities, and capacities of all countries, which includes a reference to rules that are as simple as the subject matter allows, a respect for tax sovereignty, that it aligns with states' human rights obligations, that it be flexible, resilient, and agile to provide equitable results as the context evolves, and to adopt a sustainable development approach. This is to include environmental, social, and economic aspects, in an integrated manner. So this is the shorthand. This is where the possible approach to environmental taxation falls as a principle. And then the commitments are on fair allocation of taxing rights, taxation of high net worth individuals, achieving the sustainable development, not just the sustainable development goals, which end in 2030, but sustainable development for the long term, mutual administrative assistance in tax matters, addressing tax-related illicit financial flows and harmful tax practices, effective prevention and resolution of tax disputes, and capacity development to implement the Framework Convention. So these are the commitments. Again, if you look at multilateral conventions in the UN context, the commitments tend to be very high level. And so it's important that the ad hoc committee was also able to make some agreements on possible protocols. In line with 78-230, the draft TOR recommends the simultaneous development of 2 early protocols along with the text of the Framework Convention. There was agreement that one of those early protocols would address the taxation of income derived from cross-border services in a digitalized and globalized economy.
The subject of the second convention could not be agreed or was not agreed during the ad hoc committee session because there were different groups of countries in favor of these different topics. Taxation of the digitalized economy generally, tax-related illicit financial flows, prevention and resolution of tax disputes, and the high net worth individuals. So the second topic will be chosen from among those topics by probably the first quarter of next year. So I think there's going to be a lot of work in the coming months while the General Assembly is doing its consideration. There will be analysis of these different topics and probably some negotiation among the permanent missions and member states about what will be covered. In addition to early protocols, it was felt useful to highlight some of the additional protocols that the eventual Conference of the Parties might consider, which includes environmental challenges, exchange of information, mutual administrative assistance, and harmful tax practices. So this really it's important in two different time frames. There's the current process of the Framework Convention and the first two protocols, which will take place, the negotiation of those is supposed to be completed by the end of 2027. But it is also to establish a framework convention which will allow the continued discussion of all of these topics for years and decades to come. And that's the point of establishing this system of governance, so that there is an intergovernmental process to discuss all of these issues and additional issues that may come up over the coming decades. That's the agile and resilient aspects that are encompassed in the principles. So the next steps are that the General Assembly is expected to consider the draft TOR at its 79th session. That begins in September. The second committee discussions of topics generally start in October. Then the General Assembly normally would adopt, so as I said, the texts and the protocols are supposed to be done by the end of 2027. The General Assembly would generally adopt such text by a resolution, and then you would have signature and entry into force. Normally would take a couple of more years, 2 to 3 years. And so when you put all this together, it is entirely possible that the Framework Convention and the two early protocols could be in effect by the end of 2030. So what are some takeaways from the committee process? Well, it confirmed the pragmatism of the Framework Protocol approach. As I said, it's a flexible approach. It keeps everybody in the room. It's been successfully used in other policy areas. It also confirmed the importance of agenda setting to ensure topics are relevant to all countries. And that was really borne out in the first scoping session in April and May, where you had really in-depth discussions of the practical problems facing many countries as they try to increase their revenue collections. I think it also showed that it is possible to have successful tax negotiations in an open and transparent manner. Civil society, academics, business, I'm missing one, international organizations, they were all there in the room throughout and active
they were allowed to comment after member states had stated their positions throughout the 3 weeks, and almost all of the committee's sessions were open and broadcast on UN Web TV. And so they could be watched from anywhere in the world. Most of those sessions, the sessions are still on UN Web TV. You can go back and watch. If you come to me, I'll tell you some of my personal highlight reels and some of the key moments and interesting moments. But it's there, and you get to watch the toing and froing and the a lot of the negotiation by member states on this really important issue. And it really, particularly in the first scoping session, you could really see what a conference of the parties that involves all countries participating on an equal footing can look like. And it was inspiring every once in a while to sort of sit back and say, wow, this is history. Some people pointed it out as they were speaking, but even at all times you could sort of feel it. I would say in the second session, the sort of very detailed negotiations dispelled some of that sort of spine-tingling stuff, but that's the nature of things. But I think the important thing was the task of the ad hoc committee was to keep things moving and set things up for the next stage of this process, and that was achieved. And the momentum that I mentioned in the second slide really continues at this point. So thank you. Muito obrigado, professora Patrícia. Agora, passando a palavra para a professora Natália. Primeiro, eu queria agradecer pela presença e falar que a gente, como mulheres, a gente se sente muito inspiradas em ouvi-la, primeira vice-presidente nomeada da IFA como mulher. E a professora Natália vai compartilhar conosco a experiência dela com relação aos estudos que a Colômbia tem realizado nos últimos anos acerca da implementação de uma organização tributária internacional. Trata-se de uma proposta ousada de tributação unitária voltada para os chamados contribuintes globais, um grupo composto por aproximadamente 200 contribuintes, metade dos quais são empresas. Estamos prestes a conhecer uma visão inovadora e potencialmente transformadora sobre a tributação internacional. Muito obrigada. Muito obrigada, Júlia. Bom dia. Eu adoraria falar em português, mas não tenho o vocabulário necessário ainda. So I will speak in English. First thing that I want to say is I am so happy to be here again. I have to say that this particular setting, the IBDT and the USP, is one of the settings where you really see true critical thinking and brilliant minds really engaged in international tax discussions. So congratulations to everyone who's a part of this, because it really is a pleasure to be able to share ideas here. And I have the luxury to have Tricia in the panel, so I don't have to address where we are. And I can actually get to dream of where we could get to be in the future. And this is an academic exercise and an invitation to all of you to help us reflect on where we could take this very promising process. You know, what Tricia said about us having a true conference of the parties where everyone really speaks on equal footing is very inspiring, but we need to fill that up with contents. And it is really with a sense of urgency, you also mentioned, Tricia, that we need to start thinking of solutions, because the current international tax rules are honestly not working anymore. So if we are to come up with important solutions, then this is one of the best settings to think about it. So the first thing that I want to mention has to do with tax sovereignty. We are very attached
to the idea of tax sovereignty. It's in the very basis of taxation, right? However, we are now facing a very severe limitation on tax sovereignty, and that's called mobility. We have large multinational enterprises that are able to shift functions, risks, and assets everywhere at will. Dan Shavira already in 2010 said that corporate residence is elective, which continues to be the case and is even truer now that everything is just so easy to move around. And now this mobility has also expanded to individuals, especially after the pandemic. You know, the segments with the higher and largest ability to pay are the ones that can move around everywhere, and therefore the notion of nation state has become too small for both these large global MNEs and what we're calling the global individual taxpayers. This is the richest, wealthiest people in the world who travel 165 days a year in their private jets. Where are you going to find a tax residence for these people? They don't spend more than 2 days in a single place, right? So we need new rules for these people. And we need to start acknowledging that tax sovereignty has limitations and that we need to pool it, to cooperate more closely so that all of us as a humanity can get a larger chunk of tax from the taxpayers with the largest ability to pay. This is already being acknowledged. I don't know if you saw yesterday or the day before yesterday with the Apple ruling in the European Court of Justice. You know, the court says sovereignty is limited in the EU. If we left it wholly to unilateral policy, then this wouldn't work. And this acknowledgement should be taken as a warning for the international arena as well. If we leave things to unilateral states, and this is the third point in my slide, we're just not going to get what we can get globally from the taxpayers with the largest ability to pay. It's also important to mention that the prevalence of the residence principle has indeed created an unfair distribution of taxing rights. That's why fairness in the distribution of taxing rights is mentioned in the principles, in the objectives, everything that Tricia mentioned in the terms of reference. And we really need to think of a solution that rebalances the equation in a post-colonial setting, right? So whatever solution we propose has to address these three issues: mobility, a fair distribution or allocation of taxing rights, and the fact that unilaterally we're not getting what we could get from the higher income earners, right? What we've been thinking about in Colombia and in the PTLAC as well, in the progressive taxation group and also in the environmental taxation group, is that we need a new framework to really establish a progressive international tax system. And if you see one of the main goals that Tricia read in paragraph 7C is really establishing an a sustainable, fair international tax system, right? So if we're talking about a system, how would we frame that system? So I think the first principle has to do with inclusiveness and universality. All countries really must have the power to participate in the agenda setting and the decision making. It's not just that we're sitting there on equal footing, it's that we really have to be able to participate in the agenda setting as well. We cannot leave behind the technical expertise either. The rules of collective action require careful technical drafting. You know, we can have the best wishes policy-wise, but if we don't have technical people implementing these wishes in a skillful way, we'll get nowhere. Then we need agility and flexibility. And this is because the economy is changing too rapidly
technology is advancing too rapidly. The rules that we established 100 years ago are no longer adequate. And if we want to create rules for what we have now, they will be outdated again very soon. So we need to create a framework that envisions the way that the economy will play out in 50 years or 60 years. So it's not just the mobility that we have now, it's not just how things are becoming intangible now, it's how will they look in 50 or 60 years? And will this solution work 50 years from now? And that's why the agility and the flexibility has to be broad enough so that even if everything becomes robot-led and if it's no longer countries taxing people but planets taxing businesses, then the rules should be applicable in that context too. And then something that's very important is the transparency of the process, you know. There has to be accountability to all citizens, and this is one of the main reasons for criticism at the OECD. Nobody really knows what goes on in there. I've been inside and outside, and it's very frustrating when you're outside to be completely in the dark as to what's going on, how are decisions being made, who's bringing the issues to the table, who proposes X or Y draft, X or Y idea that's reflected in the draft. And this is completely changed with the UN, with what Tricia said. You know, you get the UN Web TV, you can watch live, you can rewatch, you can carefully analyze who said what and why and when. And this brings transparency and accountability to the full process. So based on those principles, we are thinking of proposing an international tax organization. And why are we proposing this international tax organization? Because it's the only way that we can blend both process and technical expertise. And then it's also the only way that we can address the needs for the higher ability to pay taxpayers, right? To the largest corporations, to the wealthiest individuals. These people are global already. They're no longer just national taxpayers. And the only way to overcome those limitations of the current notion of the nation state is to create a large tax administration where we pool all of our sovereignties together into a single centralized ITO. And this is not entirely utopical. You know, we already have a World Trade Organization. Why can't we have an international tax organization? And because the World Trade Organization was created in the UN setting, I believe that what Tricia has explained today really does pave the way to get there eventually, not yet, but eventually. And what are the advantages also of having an international tax organization for taxpayers? Currently, any enterprise is dealing with 183 different tax administrations, plus courts, if they are a global company. If we shift to a model of an international tax organization for these global taxpayers, you change that for only a single tax administration with probably a very agile dispute resolution mechanism, which creates huge simplicity and large savings in costs for multinationals spending a lot of money in creating planning and defending positions in so many different countries with so many different cultures and rules. And then time as well, you know. Sometimes courts, and this is the case here in Brazil, take very long to get judicial rulings out in a final instance. If we have an international tax organization with a more agile mechanism, we're also saving time for taxpayers. So this is also another advantage that we have in the general scheme of things. Then also,
the international tax organization would have to be funded somehow, right? So the idea for this global income tax that we're developing with Colombia and some of the PTLAC countries will provide this funding mechanism. So you have 100 global M&Es plus 100 individual taxpayers that are considered global, that pay tax only once in a single global place in this ITO. And the first destination of that revenue would be to fund the International Tax Organization. And then the second destination for that would be to really fund global challenges and global needs, right? If you are a global taxpayer, if you have a connection with all countries, which is true for these multinationals and also for the individuals, you know, they travel everywhere, they have the ability to move everywhere, to use the infrastructure of all of our countries, to talk to all of our markets. So if they do have that connection, that nexus to all of these countries, why not fund the global challenges that are common to us all? Climate action, equal distribution of vaccines in a future pandemic, poverty, war, you name it, you know. All these challenges are very hard to tackle unilaterally. If we get some funding multilaterally, in a true multilateral setting, we are much more able to address these global tax challenges. Not tax, these global challenges in general for the global common good. Obviously, the levying of this tax and the design of this tax requires a lot of thinking, and this is where the invitation comes in for all of you, you know. We have to think of subjects. We are proposing a pilot with the 100 M&Es that were identified by the OECD for Pillar 1 in the corporate side, and a similar threshold for individuals, maybe at 30 billion wealth, so that we would also have around 100 individual taxpayers to have this pilot run on the global income tax. But then we also need to define the rate. How are we going to set a rate knowing that these taxpayers are the ones with the highest ability to pay? Will we do it transitionally? Should we start at where they are right now and then incrementally get to where we think they should be with their ability to pay? And this is something that any of you can take up for work, you know. How would you set up a rate for a global income tax for the wealthiest? Then we also need to work on the tax base, which is, I think, the trickiest. We've already advanced a lot with Pillar 2 and how we calculate effective tax rates for M&Es. We've already agreed on a lot of things that should be included in the calculation of that ETR. We can get that as a starting point and then delve into what globally should be considered deductible or non-deductible, what globally should be considered exempt or not exempt in terms of income. We also need to provide for a tax credit, because it's very likely that some countries, like Trisha's, won't join this solution. So if the US doesn't join a global solution, can we provide a tax credit for whatever these taxpayers effectively pay there? And how can we structure that? Will we make it a full credit? Can we make it a partial credit if it's too much tax? I really don't think it's too much tax, because precisely because these companies and these individuals have the ability to move things around, they are choosing where to pay and how much to pay. So even if they are paying a bit, it won't be that much compared to what we could get in a global corporate income tax. And then we also need to work, we mentioned subjects, rates, tax base, and I'm missing the fourth element that I'm what am I missing? Well, the procedure and the spending is very important here, right? So the main proposal from Colombia and what we're studying now in the PTLAC is that we're creating funds that will be that will live out with this revenue, right? So you would have two funds, one big one for big
projects, so energy transition from Patagonia to Greenland, and then one smaller fund for grassroots projects. So if there's an indigenous tribe that's planting trees in the Amazon basin, they could also access funding through this fund. So we need ideas on how to administer this fund, who would be involved, how would civil society be involved, and to make it really accountable and democratic again, you know, because what really creates a tax morale is for people to know where their taxes go, right? If I pay taxes and I know how they're spent, I am more likely to pay my taxes. I am more likely to have a high tax morale. So if people can vote on projects listed in these funds that have already been vetted and that are known to create positive effects, then we bring people close again to international taxation, because right now people are not close to the OECD. Nobody votes for the people who go and negotiate or for the secretariat at the OECD. But if we can bring the people in at the spending side, then maybe we can bring back this democratic element that's so fundamental to taxation. So ideas on this are also very welcome. And now we would go to how would we implement this solution. So there's, I think, two important political windows of opportunities. The first is obviously the UN. We have 110 countries that voted to approve terms of reference, with only 8 countries voting against the terms of reference. There was a very exciting moment when the screen came up and there were only 8 reds. Nobody really thought this would be the outcome. Only 8 countries opposed the approval of the UN terms of reference. So what this means is the momentum is there, like Tricia says. So we could bring this forward as a way to implement the goals that have been set in the terms of reference. The convention could set out some subsidiary body of the Conference of the Party that's called an ITO. This could possibly be a subsidiary body. I think it's Article 13, Tricia, that has the possibility of creating governance and subsidiary bodies for the COP. So it's there. I mean, we have the framework where we can take this forward in the long term. I mean, obviously, countries are not yet ready. The solution is not yet ready, but the foundations to make it a reality is there. This is no longer a utopic idea. And then the second window of opportunity is very close to this country, and it has to do with the G20 and the proposal and mandate that Brazil made for the establishment of a global solution for the ultra-high net worth individuals. We know that the ultra-high net worth individuals are global taxpayers and that we cannot tackle this challenge unilaterally. If we take this mandate seriously, we could come up with a global solution like the ITO that we've discussed here. So even in this window that has just been created in July here in Brazil, we have the opportunity to discuss an idea like this one. So this is basically an invitation to all of you to discuss, to provide ideas, to say this won't work and why it won't. And, well, it's a way of dreaming and looking forward, which is something that I very much enjoy. So thank you very much for listening, all of you. Muito obrigada, professora Natália. Foi realmente bastante inspirador. Agora, vou passar a palavra para o professor André, professor da minha antiga universidade, a universidade onde eu me graduei, a Universidade Federal de Minas Gerais. E o tema da apresentação do professor André vai ser um sistema tributário global e constituições nacionais, um diálogo necessário. E aí ele vai apresentar principalmente o caso do Principal Purpose Test, o PPT. Bom dia a todas e todos. Quero inicialmente registrar a
minha alegria em estar presente em mais este evento do IBDT, parabenizando, na ocasião, o professor titular Luiz Eduardo Chueire e o professor Rodrigo Maito, pela coordenação e organização desta verdadeira festa do direito tributário internacional, realizada na Universidade de São Paulo, que aqui é muito bem representada pelo professor titular Humberto Ávila. Quero também cumprimentar todos os meus colegas de mesa, fazendo na pessoa do professor Paulo Caliendo, meu dileto amigo do Rio Grande do Sul. Eu procurarei tratar aqui de uma especificidade do direito brasileiro, e no caso do direito tributário brasileiro, que precisa ser levada em consideração toda vez que estivermos diante de tratados internacionais firmados pelo Brasil. E digo isso porque, como nos alertou o professor Ricardo Maris de Oliveira na abertura deste evento, vivemos um período no qual a cultura de outras nações ingressa no Brasil e em qualquer país de forma praticamente automática, imediata e muitas vezes de forma irrefletida, e me refiro aqui em relação ao direito vigente em cada nação. É certo que deve haver cooperação internacional e ela precisa existir, mas não se pode olvidar que cada nação tem o seu conjunto de regras e princípios. Logo, não é porque foi firmado um tratado internacional, em qualquer matéria, que ele será legitimamente aplicável nesta ou naquela nação. E digo isso porque, no Brasil, em matéria tributária, nós temos uma figura que não se faz presente em outras nações, tampouco federações, que é a figura da lei complementar. E é sobre ela que eu quero falar e dividirei, portanto, a minha exposição em 3 partes. Primeiramente, trarei aqui um breve escorço da função da lei complementar em matéria tributária no Brasil. Em segundo lugar, tratarei de como os tratados contra a dupla tributação têm evoluído desde a sua origem até os dias atuais. E, por fim, endereçarei o problema, já antecipado pela doutora Júlia, que é a impossibilidade, já antecipo a conclusão, de se aplicar no Brasil o Principal Purpose Test, porque não existe no Brasil uma norma geral anti-elisiva que, se existisse, deveria ser veiculada por lei complementar e, ainda assim, seria de duvidosa constitucionalidade, que é um argumento, a meu ver, suplementar. Começando, então, com a história da lei complementar. O Brasil tem uma história política curiosa. A lei complementar surge em 1961, no momento em que o regime presidencialista foi substituído por um regime parlamentarista de governo. E a história, professora Patrícia, professora Natália, é interessante. Na época, o Brasil tinha um presidente da República de direita e um vice-presidente da República de esquerda, porque as eleições eram separadas para presidente e para vice. É como, professora Patricia Brown, se Donald Trump fosse o presidente e Kamala Harris fosse a vice. Ou, professora Natália Quinones, se Ivan Duque fosse o presidente e Gustavo Petro fosse o vice. Ocorre que Donald Trump ou Gustavo Petro renuncia. E para evitar que Kamala Harris ou melhor, Ivan Duque renuncia. E para evitar que Kamala Harris ou Gustavo Petro suba ao poder,
costura-se um acordo político e um terceiro elemento, que não era de esquerda nem de direita, na verdade era do partido que estivesse no poder, é alçado à condição de primeiro-ministro. E esse regime dura 2 anos, e nesse momento aprova-se uma emenda à Constituição para dizer que o funcionamento do regime parlamentarista brasileiro seria regulamentado por leis complementares à Constituição da República, aprovadas por maioria absoluta de votos do Congresso Nacional. Ou seja, cria-se naquele momento uma entidade intermediária entre a lei ordinária e a Constituição da República, que se diferencia da lei ordinária pelo quórum de aprovação, que deixa de ser maioria simples do Congresso para ser maioria absoluta, 50% mais 1 dos votos do Congresso Nacional. Nesse momento, apenas 2 leis complementares são aprovadas. Uma regulamentando o funcionamento do regime e a outra fixando a data para a realização de um referendo, que foi em 1963, no qual a população brasileira rechaça o parlamentarismo, atraindo de volta o regime presidencialista. Nesse ínterim, em que a lei complementar sai do sistema e tem-se um hiato, aprova-se uma reforma tributária. Essa reforma tributária modifica a Constituição, em 1965, e, a reboque da reforma, é aprovado um Código Tributário Nacional que vem trazer normas gerais de funcionamento do sistema tributário. O que seriam normas gerais? Seriam normas a serem observadas tanto pelo pequeno município como pela grande capital, tanto pelo Estado fronteiriço com outras nações, como pelo Estado central na nação. Normas gerais essas que deveriam pautar o exercício da atividade legislativa de cada ente federado de modo mais ou menos uniforme, sem, entretanto, ferir a competência constitucional que cada ente detinha para instituir os seus tributos. Em outras palavras, podia tributar nos termos que cada ente quisesse, mas observando regras mais ou menos homogêneas. Eu não poderia ter um prazo de fiscalização de 20 anos em Porto Alegre, professor Paulo Caliendo, e outro de apenas 5 anos no município de São Paulo. O prazo tinha que ser o mesmo. Pois bem, isso foi em 65, 66, e em 67, a figura da lei complementar volta ao palco constitucional brasileiro. O Brasil teve uma Constituição aprovada em janeiro de 1967. E há aqui uma curiosidade histórica em relação à aprovação dessa Constituição. O Brasil vivia um regime de exceção e a Constituição precisava ser aprovada até o dia 15 de janeiro de 67 pelo Congresso, porque se não fosse aprovada pelo Congresso Nacional, o presidente da República, o então Marechal Castelo Branco, iria outorgar uma Constituição a ser redigida por ele, de próprio punho. Ocorre que os debates parlamentares tomaram mais tempo do que o previsto. E chegou-se às 11 horas da noite do dia 15 de janeiro de 67 e a votação não tinha finalizado. O presidente do Congresso Nacional, então muito sagaz, lembrou-se de um detalhe. Janeiro é verão no Brasil. E naquele momento vivia-se, em Brasília, o horário de verão. Ele então mandou interromper o curso dos ponteiros dos relógios do Congresso Nacional por 1 hora para alinhar o horário de Brasília com o horário dos astros. E com essa hora adicional, conseguiu aprovar a Constituição
não entregando ao então presidente da República a competência para outorgá-la unilateralmente. E foi essa Constituição que trouxe de volta a ideia da lei complementar em matéria tributária, lei esta que tem que ser aprovada pela maioria absoluta do Congresso Nacional, 50% mais um, e que tem o condão de tratar de normas gerais, que são especificadas pela Constituição de 88. Essas normas gerais, elas tratam sobre a obrigação tributária, o crédito tributário, o lançamento tributário, fatirador dos impostos, base de cálculo dos impostos, contribuintes dos impostos, regulam limitações ao poder de tributar, disciplinam conflitos de competência, a venda de alimentação em bares e restaurantes pague ICMS ou ISS. Essa é uma dúvida que a lei dirime. De modo que a lei complementar pretende conferir um mínimo de unidade, coerência e harmonia a um sistema com 5.570 municípios detendo o poder de tributar, 26 estados mais o Distrito Federal e a União, todos com poder de instituir seus próprios tributos. É para isso que existe lei complementar. E a lei complementar se aplica aos poderes da fiscalização. Ou seja, quais são os limites do poder do fisco? O Código Tributário Nacional disciplina até onde o fisco pode ir. E esse ponto é fundamental. Vamos guardá-lo e dar o próximo passo, que é um breve esforço sobre os tratados internacionais em matéria tributária. Sabemos que esses tratados nascem ainda no século XIX, primeiramente com um tratado intrafederativo da Prússia com a Saxônia, em 1869, posteriormente, no primeiro tratado internacional, também da Prússia, altamente desenvolvida, com o Império Austro-Húngaro, fornecedor de matéria-prima, em 1899. E já em 1928, a Liga das Nações traz as 4 primeiras convenções modelo contra a dupla tributação, 2 das quais cuidavam de troca de informações entre os estados e de colaboração para a fiscalização recíproca. De modo que, desde o início, as convenções ditas contra a dupla tributação, hoje já renomeadas, enfim, se ocupavam dos poderes fiscalizatórios para se averiguar o adequado recolhimento dos tributos pelos contribuintes residentes nas partes contratantes. Essa sempre foi uma preocupação central, portanto, centenária quase, dos convênios contra a dupla tributação. Quando a OCDE é criada em 1961, logo na sequência, em 63, são editadas novas convenções modelo, ou é editada uma nova convenção modelo, que também traz dispositivos relacionados à fiscalização recíproca. E esse movimento se acentua em 1998, com o chamado relatório Harmful Tax Competition, para dizer que os países deveriam se unir. Foi criado um fórum global em 2000 para essa finalidade, com o escopo de buscar aquele indivíduo que ofere renda, mas não submete a renda à tributação. Quando este relatório foi aprovado, foi em 98, em 2000 foi criado o Fórum Global,
Em 2001, foram aprovadas 2 leis complementares, sempre essas leis, no Brasil, para ampliar os poderes da fiscalização. A Lei Complementar 104 e a Lei Complementar 105. Uma para permitir que o Brasil compartilhasse com outros estados contratantes informações fiscais dos seus residentes, está expresso no Código Tributário Nacional, e outra permitindo que as informações das instituições financeiras brasileiras sobre aqueles que realizam depósitos fossem compartilhadas com os diversos fiscos brasileiros, que, a seu turno, poderiam compartilhá-los com outras nações. Muito embora haja sérios indícios de inconstitucionalidade dessas 2 leis complementares nestas partes, elas foram convalidadas pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que o STF validou a quebra do sigilo fiscal e, na sequência, a entrega desses dados a outras nações, desde que haja tratado internacional. Não vou aqui me ocupar dos argumentos da inconstitucionalidade, vou me ater novamente à questão da forma. Para que houvesse o compartilhamento da informação, teve que haver primeiro uma lei complementar. Para que houvesse a quebra de sigilo fiscal, que jamais poderia ter ocorrido, mas enfim, teve que haver uma lei complementar. Com o passar dos anos, esse movimento para buscar pessoas, indivíduos e empresas que não pagam tributos, né, ou high net worth individuals, como a professora Patricia Brown disse, né, temos aqui um exemplo, o Dr. Alessandro Rostanho, de high net worth individual. Em todo esse período, nós tivemos uma evolução desse movimento, vamos chamá-lo assim, para que os estados compartilhassem, cada vez de modo mais intenso e automático, informações sobre os seus jurisdicionados com outras nações, no intuito de ampliar o pagamento de tributos no plano internacional. E agora nos encontramos no seguinte cenário. Em 2017, né, na esteira do projeto BEPS, né, na esteira do MLI, foi realizada uma modificação na Convenção Modelo da OCDE, e essa modificação na Convenção Modelo diz o seguinte: se um dos principais propósitos para celebração de um tratado e uso desse tratado foi a economia tributária, a fiscalização tributária da nação pode afastar o pacto de não tributação e cobrar o tributo. Quero dizer, eu tenho uma regra que impede a tributação, no caso específico, mas a fiscalização pode dizer, veja, eu entendo que aqui você só está se valendo do tratado para economizar tributo, de modo que eu vou tributar. Esse tipo de consideração, primeiramente, é inconstitucional no Brasil, que fique bem claro. A Constituição brasileira tem mais de 200 artigos. Apenas o capítulo do Sistema Tributário Nacional da Constituição de 88 tem extensão maior do que a Constituição dos Estados Unidos da América.
A Constituição dos Estados Unidos da América, em termos de extensão, de número de palavras, cabe dentro do capítulo do Sistema Tributário Nacional Brasileiro. Portanto, a Constituição tem muito a dizer em matéria tributária, e não é pouco. Mas ainda que possível fosse cobrar, que não é, e sempre aqui trazendo a questão da lei complementar, eu já vou encerrar. É preciso pensar no seguinte: os países que adotam o Principal Purpose Test são países nos quais existe uma norma geral antielisiva, ou uma GAR, como se costuma dizer. O Brasil não tem uma GAR. Ao contrário, a pretensa GAR brasileira teve seu escopo restringido em relação à pretensão da Receita pelo Supremo Tribunal Federal, que disse: isso não é uma GAR. Isso aqui é simplesmente uma norma que autoriza que as fiscalizações desconsiderem atitudes simuladas dos contribuintes para não pagar tributo. Uma GAR parte do pressuposto que a atitude é legítima, não há simulação, não há dolo, não há fraude, e o fisco pode desconsiderar, porque entende que o correto seria pagar tributo. Afinal, há um dever fundamental de fazê-lo. Não há, no Brasil, norma geral antielisiva, e não sou eu que digo, é o Supremo Tribunal Federal. Mas, se houvesse, teria que ser veiculada por lei complementar, porque é matéria relacionada à obrigação tributária, e se tentou veicular por lei complementar, embora sem êxito, em razão da redação final do parágrafo único do artigo 116 do CTN, que não foi a redação almejada pelo fisco, e exatamente por isso teve o seu escopo inicialmente idealizado pelo proponente da lei, restringido pelo Supremo Tribunal Federal, no que elaborou com acerto a Suprema Corte. Portanto, o que eu quero aqui trazer de mensagem é: o Brasil deve e precisa se adequar a um sistema tributário internacional. Mas não podemos nem devemos assinar tratados internacionais que tragam para o Brasil normas que aqui não podem ser aplicadas, seja porque a Constituição de 88 exige a segurança jurídica da tributação, seja porque, em qualquer hipótese, para que os entes federados possam aplicá-la, deveria haver uma lei complementar prévia autorizando, veiculando normas gerais nesse sentido, que no caso do Principal Purpose Test não existe, conforme já dito pelo Supremo Tribunal Federal. E, só para concluir, dizem, professora Patricia Brown, que certa feita o presidente Roosevelt, que era um grande orador, foi indagado por seu filho sobre quais seriam os segredos para fazer uma boa conferência. Então, ele disse que havia 3 regras. Primeiro, seja breve, o que tentei ser. Segundo, seja sincero, o que também fui. Mas terceiro e mais importante, vá logo se sentar, o que farei imediatamente. Muito obrigado e bom dia a todos. Muito obrigada, professor André. Por último, mas não menos importante, passo a palavra ao professor Fernando Zilvetti, que vai fazer as considerações dele acerca de um sistema tributário global em construção. Bom dia a todos. Eu estou enrolando um pouquinho para pegar o controlador de slides, mas logo, logo ele aparece por aqui. Mas vamos lá. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite dos organizadores deste evento, aos quais eu me uno como
diretor do Instituto, mas sem nenhuma responsabilidade pela organização, diga-se de passagem, que eu estou aqui como um admirador e convidado dos organizadores, professor Luiz Eduardo Schwery, professor Rodrigo Maito, professor Luiz Flávio Neto, queridos amigos que eu tanto admiro e que me deixam muito feliz de estar nestas arcadas no dia de hoje. Sem dúvida nenhuma, eu também queria mencionar meu amigo Humberto Ávila como professor titular dessa casa e um dos grandes juristas brasileiros. E assim eu cumprimento os demais. Eu vou falar sentado para demonstrar meu alinhamento com a professora Patrícia e a professora Natália. Meu alinhamento não é ideológico, meu alinhamento é científico e jurídico. Meu alinhamento parte do pressuposto de que nós estamos celebrando aqui 10 anos deste congresso, tão bem sucedido. Mas nós estamos celebrando aqui 20 anos em que, de fato, gostemos ou não, gostem ou não, reajam ou não, nós experimentamos a criação de um sistema tributário internacional. Quando eu li isto pela primeira vez, eu li num texto do Rubem Aviona, que para mim é o melhor jurista em matéria tributária, em atividade. Porque essa admiração pelo professor Rubem Aviona, colega de muitos aqui, e um exímio esgrimista, que quando eu fui escrever o livro, organizar o livro em homenagem ao professor Luiz Eduardo Schwery, ele disse: além de ser meu amigo pessoal, eu discordo dele em várias coisas, e nós sempre discutimos com foco na ciência, com foco naquilo que realmente importa para o direito tributário internacional. Aquilo ficou gravado na minha cabeça, e o texto dele é primoroso. Os textos dele, que eu sempre dou para os meus alunos, são primorosos porque ele enxerga adiante. Então, de fato, nós estamos experimentando, estamos contentes com isso, porque nós vivemos a implementação de um sistema tributário internacional por um sistema de agregação, não é por um sistema de difusão. O que é agregação nesse sentido? Os países criam seus elementos, professora Quinones, o framework, ou seja, a estrutura de cada país, baseada naquilo que os organismos internacionais, capitaneados pela competência da professora Patrícia Brown e pela própria Natália Quinones, que estruturam ideias, estruturam princípios, estruturam formas de capturar a riqueza, e os países vão aderindo, vão absorvendo, vão trabalhando nas suas estruturas jurídicas soberanas, e com isso eles passam a integrar o sistema tributário internacional, e que me orgulho dizer que está em plena marcha. É claro, professor André, meu querido amigo, que nós precisamos de lei complementar. Mas nós sabemos como se passam as leis complementares neste país. E nós sabemos, sem nenhum demérito, que é necessário uma estrutura jurídica mínima. Então, com toda a razão, o professor André fez uma erudita exposição sobre lei complementar, a que eu me alinho. Mas, dentro desta lógica, nós temos, nos últimos 20 anos, a idade da minha filha, experimentado uma revolução em matéria de direito tributário internacional, e vocês verão isso aqui. Então, animem-se, vocês vão
experimentar esta evolução pelos panelistas que já me antecederam e pelos panelistas que vão me suceder, explicando claramente a evolução científica neste sentido. É claro e é bastante tranquilo que, para você colocar um sistema jurídico num país, você precisa entender a política fiscal. Você precisa entender estas travas que o professor André Mendes Moreira explicou. Você precisa entender e superá-las, porque elas não podem interferir de modo a vetar a implementação de um sistema tributário internacional sob pena de um desalinhamento econômico da jurisdição que está fazendo isso. Então, veja, ainda que nós tenhamos um sistema tributário em grande parte das jurisdições empiricamente instituído, repito, empiricamente instituído, ele não é instituído de modo científico, cartesiano, lógico. Quem viu a reforma tributária do nosso IBS-CBS sabe o que eu estou dizendo, sem nenhum demérito. Sem nenhum demérito. Mas é preciso entender que nossos agentes de política fiscal, aqueles que fizeram a reforma tributária, Brigagão, eles se basearam em institutos comparados. Por isso que nós lecionamos no nosso programa de mestrado profissional do IBDT, Direito Comparado, para ensinar nossos alunos, tanto do fisco quanto do contribuinte, a entender os sistemas comparados. Então, quando a Júlia terminar o mestrado dela, ela vai ter toda a condição, ladeada que está pela professora Natália e pela Patrícia Brown, de entender como fazer uma pesquisa comparada e como contribuir para a evolução do direito tributário num sistema internacional. Mas não esqueçamos, e essa advertência eu devo de novo à competente posição do Rubem Aviona, certo? Correu aqui sem querer, desculpa, gente. Eu vou começar. Ixi, saiu a aplicação. Por que eu fui fazer isso? Mas... opa, voltou? Não. Está voltando muito rápido. Ah, pronto, ela está passando rápido. Bom, beleza, está ótimo. Obrigado. Então, qual a advertência que faz o Rubem Aviona, correndo um pouco? A economia impõe que a gente estruture nosso sistema tributário nacional e internacional, brindando a evolução socioeconômica. Para brindar a evolução socioeconômica, nós precisamos, claro, professora Patrícia Brown, nós precisamos pensar num sistema tributário internacional efetivo e justo. Isto parece lábil, parece escorregadio, mas a nossa Constituição é permeada de artigos e regras de competência, como sustenta o professor Humberto Ávila, com a minha homenagem, que delimitam como se deve agir em matéria de direito tributário interno e externo, mas é preciso ter em vista que a gente vai chegar a este ponto. As estruturas políticas pensadas para isso levaram a uma ideia de confederação, supranacional. Então, quando a professora Natália fala em planet taxing, eu achei fantástico esse termo. É preciso que a gente entenda que isto não é um sonho apenas. É uma vontade política
movida pelas demandas globais que estão nos nossos narizes. Estamos cheirando queimadas hoje. Então, se nós não pensarmos em demandas globais, como o aquecimento global, nós vamos perder a linha da história. E com essa inspiração que a comunidade europeia, a União Europeia, homogeneizou o IVA europeu, mas demorou 20 anos. E a China e a Índia reformaram o imposto de consumo delas depois de 15 anos. E nós, como já antecipei aqui, demoramos 35 anos. Mas está aí, está aprovado, e vai passar no Senado, e vai ser por lei complementar. E a lei complementar será questionada por muita gente dentro do direito, dentro da democracia, dentro do respeito às instituições, mas, já antecipo, perderão aqueles que não estiverem muito bem alicerçados em matéria de direito constitucional. Mas isso não importa tanto. O que importa é se, dentro de um regime internacional, de um sistema tributário internacional, professora Quinones, nós endereçarmos a desigualdade, endereçarmos o desequilíbrio de riqueza. Então, quando a professora fala em tributar as grandes riquezas, tributar as grandes corporações, não é um problema ideológico, é um problema global. É um problema que tem um quê de combate à desigualdade, mas estas corporações passam por um problema de inaplicabilidade das regras tributárias em diversas jurisdições, erosão de bases tributárias, que o André já falou aqui, e que precisam ser tratadas. Como serão tratadas? Como podem ser tratadas? Esta é a pergunta de $1 milhão. Mas, veja, deixar que as grandes instituições, os grandes conglomerados, atuem sem pagar tributos por conta de fraturas, cisões, erosão nas bases tributárias, não é algo fácil, mas que precisa ser enfrentado. Hoje de manhã, vindo para cá, eu vi a notícia de que a União Europeia condenou as Big Techs ontem, num processo bastante polêmico. Mas, veja, condenou por quê? Condenou para quê? Existe uma preocupação jurisdicional em relação às grandes contribuintes, os grandes empresários. Então, vejam, eu acho que nós temos que pensar que não há apenas um sistema capaz de capturar toda a riqueza. Pode ser, professora Quinones, que nós cheguemos a um consenso de criar um grande sistema global. Eu espero estar vivo para isso. Mas talvez a gente possa chegar nesta questão, possa chegar neste objetivo pelo lado pregado pelo Rubem Aviona, ou seja, pela adesão de sistemas tributários a estruturas globalizantes pensadas, desenhadas, discutidas e com a participação de todos dentro da lógica que vocês nos ensinaram nesta manhã, nas suas falas. Mas é importante que o Fogel dizia que a gente não pode mais achar que a jurisdição é a proteção total do contribuinte, porque ele não está protegido pela soberania, como pensam os mais conservadores. Se nós deixarmos que a soberania imponha a todos a regra do jogo,
a própria força econômica craquela a soberania. Isso disse o Klaus Vogel há 30 anos, gente, no seu tratado sobre direito financeiro. Então, Klaus Vogel, que nos ensinou direito tributário internacional, era um grande professor de teoria do Estado. E ele enxergou o problema do furo da camada de ozônio na segurança jurídica por duas óticas, pela ótica do excesso fiscal e pela ótica do excesso do contribuinte. Então, meus amigos, nós estamos dentro de uma ideia de um superestado. Nós estamos ouvindo as professoras com uma ideia de superestado. Nós estamos pensando numa lógica de superestado com todos os seus problemas, como alertou Kirchhoff há mais de 15 anos. Quando ele escreveu um artigo que o Schwery retomou aqui para nós, A Suave Perda da Liberdade, ele alertou para o superestado. O superestado como um organismo supranacional capaz de perseguir a renda, mas com a legitimidade dos países que se alinhem às regras internacionais, como estamos vendo nas questões relacionadas a preço de transferência, como estamos vendo nas questões relacionadas ao combate à evasão fiscal, elusão fiscal e lavagem de dinheiro, já explicados aqui. Então, nós vamos chegar numa hipótese no meio do caminho. Nós vamos chegar a essa hipótese para tentar chegar a uma situação que saia desse maniqueísmo. Nós temos que sair, abandonar esse maniqueísmo. Ou somos nós, ou somos eles. Porque isto está fazendo com que os sistemas tributários jurisdicionados percam totalmente, eu vou dizer de novo, totalmente a capacidade de captura no seu sistema tributário. Então, não adianta a gente ficar com esse discurso tão protecionista se nós não pensarmos que a adesão a estruturas mais adequadas, que possam avançar, que possam dar às instituições internacionais que estamos estudando nesta manhã e nos outros dias, condições para estruturar sistema tributário global. Integrar as economias, integrar os fiscos. Os fiscos não estiveram tão integrados como estão nesta década, para desespero dos contribuintes, mas também para que o contribuinte entenda que ele pode ir até o fisco, ele pode trabalhar com o fisco, e ao trabalhar com o fisco, ele vai ter estruturas melhores para desenvolver a sua economia. Claro que nós somos um país, e o professor André deixou isso muito claro, que tem tradição em direito romano germânico, mas as nossas alianças comerciais, as nossas alianças internacionais nos forçam a revisar isto. Revisar não significa abandonar, antes que me crucifiquem. Revisar significa dar, sim, a importância ao direito privado, não abandonar o direito privado, mas, sim, ajustar o direito público, porque direito público estamos falando quando falamos de tratados internacionais, e a construção de um sistema tributário global se dá pela aliança de mercados, pela aliança de juristas, pela estruturação dos jovens
tributaristas que estão aqui representados pela Júlia, que estudem o direito tributário e que façam cumprir a Constituição e as leis internas, mas também pensem que a Constituição e as leis internas precisam aderir à ordem internacional para que a gente tenha maior sucesso na nossa vida. E que, assim, você fortaleça o Estado, fortaleça as instituições, fortaleça a estrutura tributária por meio de uma modernização da legislação fiscal brasileira, coisa que já estamos experimentando e veremos neste Congresso. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Zilvetti. Só queria reforçar, nós teremos um painel às 5h10 para endereçar as perguntas. Infelizmente, a gente não vai conseguir endereçá-las agora, mas às 17h10 teremos oportunidade. Então, queria reforçar o convite de vocês proporem as questões de vocês que tiverem surgido ao longo dessa exposição. E aí, queria só passar a palavra para o professor Paulo, que fará uma breve despedida deste painel. Muito obrigada. Muito obrigado, Júlia. Foi realmente um prazer, um privilégio testemunhar esse início de congresso, que mais do que nunca trouxe, na minha opinião, uma série de questões a serem debatidas. Eu, na minha origem acadêmica, iniciei os estudos em Direito Internacional, e no Direito Internacional nós vimos a formação de organismos internacionais ou como um grande desejo, ou como uma possível realidade ou desafio. Eu creio que os dois pontos apareceram nesse painel, ou como um desejo de realização de algumas tarefas urgentes, como diz a professora Patrícia Brown, tanto em relação ao clima, quanto em relação aos deveres de sustentação dos Estados nacionais, mas também em função de uma mudança de contexto internacional. O tema do clima é um tema inadiável, e nós temos uma mudança na nossa sociedade de economia digital offline, física offline, para uma economia digital, e que é uma economia online, muitas das vezes. Esse desafio traz a possibilidade de duas grandes situações a serem pensadas. De um lado, algo que comento e estudo há muito tempo, e traz esse aumento exponencial do desafio, que é o surgimento de um poder artificial de tributar. E agora, nós temos esse desafio, talvez uma realidade ou um desejo, que é um poder internacional de tributar. Eu creio que o contraponto necessário realmente é do estabelecimento de limitações constitucionais, como diz o professor André, ou não, ou internacionais, a este poder artificial de tributar que surge, mas também este poder internacional de tributar, se assim ocorrer. E com base nesse futuro, nós devemos sempre, como diz o professor Humberto Ávila, olhar os princípios e valores que sustentaram essa nossa caminhada, tão difícil até o momento, tais como o princípio da segurança jurídica, princípio da defesa da soberania nacional e das constituições, da capacidade contributiva, da soberania, da liberdade fiscal e individual. Portanto, são desafios e riscos que surgem há muito tempo. Eu me recordo que estudava desde as Ligas das Nações, quando surge essa entidade após uma grande guerra, e após uma outra grande guerra surge uma nova entidade, que é a Organização das Nações Unidas. Toda a possibilidade de organização e de cooperação que auxilie no concerto, no consórcio entre as nações, é algo desejável. Portanto, encerro com o testemunho de uma abertura belíssima, em que os pontos positivos, riscos e oportunidades, algumas convicções e algumas dúvidas surgem com muita força. Muito obrigado e um excelente congresso.